Hoje é dia 31, sabadão, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Então bora tomar o nosso chá da tarde falando sobre política. Afinal, café tá caro, o que sobra à tarde é um chazinho pra gente tomar, né? E quem sabe até acalma os ânimos. Ânimos que estão acirrados e a nossa novela preferida tem um novo capítulo. Surge uma nova figura nessa novela. Pois é, a Maria Elvira Salazar, que é uma deputada norte-americana, ela mandou um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, né, o ministro Alexandre de Moraes está cada vez mais nos noticiários lá dos Estados Unidos. Agora, uma matéria que foi publicada no The New York Times trata especificamente do ministro Alexandre de Moraes. E aí o assunto sobre a soberania volta a ser discutido depois das ameaças de sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, mas o governo, né, que estava falando que era balela, que não tinha risco nenhum o efeito Alexandre de Moraes, parece que recuou. E aí vem uma matéria da Veja dizendo, olha, o efeito Alexandre de Moraes. Pois é, qual é o verdadeiro impacto das sanções? Porque realmente o governo Lula já assume aqui, né, literalmente, que a possibilidade do impacto, né, ao Alexandre de Moraes alcançar os bancos brasileiros é grande. E aí o governo Lula precisa pensar se ele vai comprar essa briga. Ele meio que está tendo que escolher mercado financeiro ou Alexandre de Moraes. Qual dos dois tem mais força para ainda garantir o Lula no poder? E aí vem num dia, né, de um anúncio absurdo do Armínio Fraga de que, sabe, acaba de ser enviado para UTI essa figura tão importante para os brasileiros. Não sabe quem é? Eu vou te deixar com a pulga atrás da orelha para que você saiba quem é que foi parar lá na UTI. E aí, né, alguns resultados sobre a administração do Lula acabam de ser publicadas e depois disso, né, sua popularidade despenca ainda mais. Tudo isso é matéria aqui do nosso editorial. Tem o Ciro Nogueira que prepara uma nova ofensiva contra o governo Lula. Enfim, tem muita coisa importante. Não me esqueça, tá? Pega o dedão, põe no like, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que hoje tá bombando a nossa novela preferida. Bora para cima? Então, compartilha aí. Bora bater a meta 2 milhões de seguidores. Seguinte, né? Vamos entender o que está acontecendo. Essa moça aqui, né? Essa jovem mulher chamada Maria Elvira Salazar, não sei se você lembra dela com a fotinha do ministro do Supremo Alexandre de Moraes lá no parlamento norte-americano, é a deputada Maria Elvira Salazar, filha, né? Se eu não me engano, ou neta de cubanos, então não gosta muito da galera comuna, não. E ela resolveu comprar briga contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Deputada norte-americana apoia todas as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções às autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão ganhou o apoio de parlamentares norte-americanos. A deputada republicana Maria Elvira Salazar afirmou desde quinta-feira que a medida pode servir de alerta para tiranos ao redor do mundo. A congressista mencionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a quem chamou de simpatizante autoritário. Não é de hoje que a Maria Elvira Salazar já vem comprando, né, a briga contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e não só ela. Vários outros, né, o Mike Miller, entre outros também, vem, né, fazendo aí várias críticas ao ministro Alexandre de Moraes. E a imprensa norte-americana também está colocando, né, o The Incorrupt, né, fez uma publicação falando, olha, tem alguém no jornal impresso lá nos Estados Unidos. A administração de Trump aparece, né, que está meio de olho, né, num juiz por causa da censura. E aí vem essa matéria aqui citando o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Olha só que orgulho. Talvez seja o ministro da Suprema Corte que mais ganhou ênfase lá nos Estados Unidos até agora. E aí tem a nova, né, vamos dizer assim, a nova preocupação do governo brasileiro sobre esse avanço contra Alexandre de Moraes. Próximo bloco. Seguinte, depois dessa ofensiva dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, começou-se a discutir a soberania do Brasil. Está sendo violada, não está sendo violada? Na época que a Gleisi Hoffmann saía passeando por aí,
falando para os árabes virem aqui tirar o Lula de dentro da cadeia, que o Sérgio Moro era um malvadão. Aí não era tentado a justiça brasileira, não. Ninguém abriu processo contra ela. A nova ofensiva do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, contra autoridades brasileiras, reacendeu o debate sobre os limites da soberania nacional, a retaliação internacional e os direitos humanos. O alvo da vez são autoridades brasileiras, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que está sendo investigado por autoridades norte-americanas por supostas violações à liberdade de expressão de cidadãos e empresas vinculadas aos Estados Unidos. Ou seja, a acusação que se tem contra o Alexandre de Moraes é literalmente uma acusação de violação de direitos humanos, não contra os brasileiros. O que, por si só, já tira a história de soberania do Brasil. Eu já vou explicar para vocês por quê. Mas contra cidadãos americanos. O Brasil é signatário dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que assumem aqui no Brasil o papel, o status quo de direito constitucional. Imutável, cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Que nem o Alexandre de Moraes dá conta de mudar, porque ele dá conta de mudar tudo no Brasil, menos as cláusulas pétreas. Pelo menos era para ser assim, né? Se a Constituição fosse respeitada. E aí o que acontece agora? Se há denúncias de violações de direitos humanos no Brasil, qualquer país que constata essa violação pode interferir, sim, inclusive fazendo denúncias de qualquer ministro, de qualquer presidente, de qualquer figura brasileira na ONU, no Tribunal Penal Internacional. É prerrogativa que eles têm. Então estão reclamando da soberania por quê? Porque o que estão fazendo em relação ao Brasil é denúncias de que tem violações de direitos humanos. E agora as sanções? A temperatura está cada vez mais alta, está subindo. A realidade está se impondo, é o que disse o Vinícius Carrion. A Veja publicou uma matéria dizendo o seguinte: efeito Alexandre de Moraes. O governo, Lula, teme que possível sanção ao ministro atinja os bancos brasileiros. O governo deu ordens para que fosse mapeado se a briga com Donald Trump pode respingar em instituições brasileiras. A resposta é amplamente positiva. Sim, os bancos brasileiros vão sentir o impacto. A Mobis, que é uma instituição que analisa o risco, o Brasil, acabou de rebaixou o Brasil, falando que o Brasil ainda é mais arriscado do que se possa imaginar, dizendo que a corrupção no Brasil é generalizada. Não dá para confiar aqui na República das Bananas, não. Agora, outro ponto pior ainda pior, é que, com essa briga, imagina se você põe dinheiro aí, por exemplo, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil resolve não peitar o Alexandre de Moraes e, de repente, todas as operações internacionais do Banco do Brasil, ou seja, seu dinheiro fica travado aqui no Brasil e você não pode fazer uma operação internacional porque o Banco do Brasil foi punido. Você acha que isso não assusta? É claro. O Thomas, ele fez uma publicação aqui. Breaking. O governo Lula percebeu que brincar de censura contra os Estados Unidos não sai de graça, não. O Planalto ordenou um mapeamento urgente. 2 pontos. Ele quer saber se as sanções a Moraes podem atingir bancos brasileiros que operam em dólar ou possuem qualquer lastro nos Estados Unidos. Na mira estão o escritório da família de Moraes e uma consultoria onde a esposa e filhos são sócios. A ficha caiu. Quando a Casa Branca apertar, não some só o visto. Some o dinheiro, o crédito, as transações, a soberania de quem se achava intocável. Bem-vindo ao mundo real. E o que aconteceu? O governo Lula percebeu, mas percebeu na marra, que, hoje tudo é lastreado em dólar. E o Lula, embora queira jogar o dólar de lado, deixa o mercado ficar sem o dólar para negociar, deixa o Brasil ser sancionado, deixa o Brasil ser punido para ver o tanto que é bom cutucar a onça com a vara curta. A verdade é essa. O Brasil tem que largar de ser trouxa, caçar briga que não vale a pena. Tudo isso para se manter no poder, porque eles sabem que vão cair se a direita volta ao poder. Olha só, Estados Unidos pode ser qualquer coisa. O Trump tem uma cara de banana, uma banana laranja, um laranjão. Mas se tem uma coisa que aquele sujeito não é um banana. Se tem uma coisa que aquele sujeito não é bobo. Não é à toa que ele voltou para a presidência, apesar do establishment. Apesar do establishment. Queria o cara fora. Dá uma olhada no que o Von Serran escreveu aqui. Tudo é uma ação coordenada.
Primeiro se fala dos escritórios dos parentes, minando a credibilidade dos escritórios. Vem cá, se você fosse uma figura que tivesse ações nos escritórios dos parentes do Alexandre de Moraes, por exemplo, você manteria suas ações lá com eles, sabendo que os Estados Unidos podem estar investigando todas as suas conversas, seus dados, ou travar dinheiro seu, que às vezes está ali sendo negociado pelo escritório, ou você ia dar um jeito de correr atrás de outro, né? Então, mina a credibilidade dos escritórios, né? Depois, tira-se o visto, criando aos ministros, né, a aura internacional de autoritários. Ou seja, a imagem é, lá no Brasil são tiranos, são ditadores, e nós tiramos os vistos deles. Finalmente vem a lei Magnitsky, que pode ser, quer dizer, sem poder ser contestada, né? Ela não pode nem ser contestada, porque a jurisdição é outra. Aqui dentro do Brasil ninguém vai contestar isso. Como aconteceu no Tribunal Penal Internacional, sem capacidade de movimentação econômica e burocrática, a instituição se esvazia. Logo, os próprios aliados fazem acordo na substituição dos tiranos. O sistema recua para sobreviver e a justiça ganha fôlego para continuar. Agora é tudo questão de tempo. O que o Von Serrano está falando aqui? Olha, o governo Donald Trump já implementou uma sanção a um ministro do Tribunal Penal Internacional. E aí, deram um jeitinho de tirar o cara de lá. O medo deles é, não, pegou um, vai pegar todo mundo? É isso que eles estão fazendo. E aí, esse tipo de medida do Donald Trump, eles não são inocentes nessa. O Brasil é iniciante em tomar essas sanções. É a primeira vez, é inédito. Mas os Estados Unidos já impôs isso aqui, não é a primeira vez. Exemplo, olha essa matéria do Metrópolis. Caso Moraes. Juízes da Venezuela já foram alvo de sanções pelos Estados Unidos. Ferrou o governo, ferrou o banco, ferrou os juízes. Os juízes não podem viajar. Muitos deles não podem vir nem no Brasil. Você entendeu o tamanho do buraco? Assim como vem sendo discutido em relação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, juízes da Venezuela já foram alvos de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Nesses casos, as medidas partiram tanto de presidentes republicanos como Donald Trump, quanto de democratas como Joe Biden. As ameaças de sanção contra Moraes ganharam força depois da posse de Donald Trump em janeiro deste ano. O ministro vem sendo acusado por grupos de direita brasileiros de perseguir opositores, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro tem articulado junto ao governo dos Estados Unidos pedidos de retaliação contra Moraes. E no dia 21 de maio, o próprio governo Trump confirmou que o ministro pode ser investigado sob a lei Magnitsky, que permite a aplicação de penalidades econômicas contra violações de direitos humanos. Em um caso semelhante, em 2024, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra 6 juízes da Venezuela, depois de uma eleição presidencial vencida por Nicolás Maduro. Segundo o Tesouro norte-americano, os magistrados teriam obstruído o processo eleitoral. As sanções bloquearam bens, limitaram transações e acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Outra rodada de retaliações aconteceu em 2017, ainda no governo Trump, contra 8 membros da Corte Suprema venezuelana, sob a acusação de usurpar a autoridade da Assembleia Nacional do país. Assim como... Ou seja, dá para vocês perceberem que os Estados Unidos não estão com brincadeira nessa, já aplicaram, já estão experientes nisso, minaram os recursos, né, dos ministros da Suprema Corte venezuelana, minaram principalmente a credibilidade. Países europeus, esses países não querem saber de papo com ministros da Suprema Corte venezuelana, assim como não querem com os cubanos, né? Então, os juízes cubanos acabaram de ser sancionados também, e aí a imprensa ainda está mentindo na cara dura de que isso é inédito e que nunca aconteceu isso antes, que é uma violação à soberania. Mentira. Países ditadores tomam um pau direto. Vamos lá, pessoal. Eu sei que você começou aqui, você quer saber quem foi para a UTI, né? E aí, eu sei que essa resposta vai te chocar. Um eleitor do Lula, apoiador do Lula,
acaba de dizer o seguinte: o Armínio Fraga fez campanha, fez o L, te enganou. Armínio Fraga diz que o governo Lula tá sem rumo. Conta outra. Essa a gente já sabe. E que o país está na UTI. Essa eu acho que já deu para perceber também. O presidente Lula tá sem rumo. Não tem um projeto para o país. Insiste em ignorar que está acabando o tempo todo para desarmar a bomba fiscal. As afirmações foram feitas pelo economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, em entrevista para as páginas amarelas da revista Veja, que chega às bancas nesta sexta-feira. Fraga recentemente voltou ao noticiário a propor que, por 6 anos, o salário mínimo seja corrigido apenas pela inflação, sem ganhos reais, para reduzir a pressão fiscal. O economista, que nas eleições de 2022 declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez duras críticas ao governo por ignorar os alertas que a situação fiscal brasileira é grave. O Brasil está quebrando, minha gente. O Brasil está afundando. Você sabe o que essa gente, meio biruleibe, está fazendo para manter, né, as suas farras? Porque olha só essa matéria aqui, por exemplo. Matéria da Revista Oeste. O governo Lula já gastou mais de 60 milhões em viagens internacionais, né? 63 milhões. Algumas passagens custavam mais de 200 mil reais. É a forma que essa turma está gastando o dinheiro. Mas o problema não é a forma só que eles gastam. É a forma que eles ganham. É enfiando o grosso em você, literalmente. Talvez você sentiu ali uma coceirinha indigesta diferente. É o Lula aparecendo na história. Olha isso aqui, matéria do Gazeta do Povo. Governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023. Uma a cada 37 dias. Não, você não ouviu errado. O Lula aumentou ou criou um novo imposto a cada 37 dias aqui na República das Bananas. Você tem noção de que essa gente é improdutiva, eles não produzem nada. Eles só ferram com o brasileiro, com o trabalhador. O pior, fazem, né, mentira eleitoral, para não falar outra coisa, aí um 171 eleitoral o tempo todo. Disseram que não aumentariam os impostos. Aumentam um imposto a cada 37 dias. A Gazeta do Povo fez outra matéria da seguinte: a maior taxação da história. Não basta. Lula e companhia querem mais. O novo pacote fiscal do governo, feito de bloqueio de verbas e aumento de imposto, foi chamado de lambança improvisada. Não, lambança ainda é elogio, né? Misto de arrogância e amadorismo. Provavelmente tudo isso, mas essas avaliações, focadas na forma como a equipe econômica se comunica, decisões fogem do normal, do essencial. O mais relevante é o reconhecimento público por parte do governo de que nem a maior carga tributária da história é suficiente para dar conta de suas demandas. Lula e companhia precisam de ainda mais dinheiro do contribuinte. No ano passado, o setor público, a União, os estados e municípios abancanham 32,3% de tudo que você produziu, de toda a riqueza. Os tributos federais corresponderam a 21,4% do PIB. Em ambos os casos, foram os maiores percentuais já registrados pelo Tesouro Nacional de toda a história. Você tem noção de que foram as maiores taxas e os maiores impostos da história aumentados com o governo Lula. E é só o começo, o Brasil ainda vai colapsar. Deu para você entender o porquê até quem não morre de amores pelo Bolsonaro tem que ter pelo menos a hombridade, a sensatez de reconhecer que o governo Bolsonaro era 1000 vezes melhor do que esse governo Lula? Eu já falei para vocês um monte de vezes, eu não sou bolsonarista. Eu tive críticas ao Bolsonaro, agora, não reconhecer o óbvio, aí já é cara de pau. Aí já é nem amadorismo político, aí já é alienação total moral. Porque não tem jeito. O Brasil tá ferrado na mão dessa gente aí. E não tem como você não entender isso. Vamos lá, pessoal. De novo, a gente tem que voltar a falar dos maiores escândalos do Brasil. O Ciro Nogueira, né, é de partido da base, do Progressistas, tem cargo no governo Lula. Ele não é petista. Nunca foi. Mas olha só,
Não adianta o governo tentar dizer que não tinha como saber do roubo dos aposentados. Desde muito antes da Polícia Federal revelar o esquema, não faltaram denúncias, seja na imprensa, na Justiça ou nos órgãos de controle. E o Ciro Nogueira bate em cima aqui, né? Bate em cima para falar o seguinte: ó, não adianta. A CPI, se for bem feita, vai, né, minar o governo Lula. Porque se tem alguém que tinha dúvida, né, da sanha absurda do dinheiro do povo, do governo Lula, dos petistas, agora não tem mais que ter dúvida. Enfiaram a mão no bolso dos aposentados, em um esquema bilionário. Mas o governo ainda diz que não tem culpa, que não sabia de nada. Será mesmo? Vamos conferir. No dia 23 de dezembro de 2023, final do primeiro ano do governo Lula III, o portal do Metrópolis publica a matéria em que denuncia uma associação que aplica golpes em aposentados com descontos indevidos no seu contra-cheque. Eu pergunto, ninguém no governo lê um dos maiores portais de notícias do Brasil? Um dia depois da reportagem, o presidente Lula vai à TV fazer um discurso de Natal. Passa 20% do seu tempo ou mais falando de um suposto golpe de Estado em 8 de janeiro. A tentativa é de golpe, tentativa é de golpe, tentativa é de golpe. Mas o golpe de verdade acontecia contra milhares de aposentados e o governo, que infelizmente não leu o Metrópolis, não sabia. Naquela época já existiam mais de 2.000 ações na justiça somente contra essa entidade citada na matéria. Em 2024, o portal continua com o alerta, uma série de matérias chamada Farra do INSS. São dezenas de denúncias do mesmo tipo. E, de novo, o governo nada lê e nada vê. Por sorte, a Polícia Federal viu. E com base nessas matérias, 11 associações passaram a ser investigadas pelo roubo de mais de 6 bilhões de reais dos aposentados do Brasil. Se fosse só isso, já seria péssimo. Mas a história é ainda pior. Não foi só a imprensa. Os órgãos de controle também avisaram que tinha coisa errada acontecendo. Ainda em junho de 2023, o Conselho Nacional de Previdência Social avisou o ministro da pasta que o número de descontos não autorizados dos aposentados crescia. Atenção, isso é quase 2 anos antes da operação da Polícia Federal. Mas tem mais, gente. Em setembro de 2024, 7 meses antes da operação da Polícia Federal, a CGU fez uma grande auditoria no INSS e descobriu o crescimento enorme desse tipo de caso nos 2 primeiros anos do governo Lula. Na casa de 1,5 bilhão de reais no primeiro ano e de 2,5 bilhões de reais no segundo. E 70% desses descontos sem nenhuma documentação para comprovar que haviam sido autorizados. Dos aposentados entrevistados pela CGU, gente, 98%, quase todos, disseram que não haviam permitido esses descontos. A CGU então recomendou uma série de medidas para reprimir esse esquema. Porém, nenhuma dessas foi seguida pelo governo. O resto dessa história você já sabe: afastamento, queda de um ministro, prisões, revelação de esquema bilionário para roubar aposentados. E agora, no meio de 2025, Lula quer te convencer que o governo não tem culpa em nada. Não chega a ser novidade. Afinal, transferir a culpa é uma especialidade do PT. Você vai acreditar nessa? Pois é, você vai ver que a oposição vai bater em cima disso como se não houvesse amanhã. Já teve mensalão. Não, mas o mensalão era uma coisa que os políticos fazem. Teve Petrolão. Não, mas Petrolão tirou. É de quem é acionista da Petrobras, eu não tô nem aí. Teve obras inacabadas. Não, mas essa obra foi lá no Ceará, eu nem sabia. Foi lá no interior de Goiás, eu não sabia. Agora, pela primeira vez, né, a oposição tem a chance de enfiar no Lula a responsabilidade por ver o contra-cheque diminuído,
Você entendeu? Que a oposição vai mirar totalmente o Lula, como esse vídeo do Ciro Nogueira. E aí, o que impressiona aqui é que o STF não deu 48 horas até agora. Não deu. Quem deu foi a Justiça Federal. A Justiça Federal deu 48 horas para o governo Lula explicar os descontos nas aposentadorias. Parabéns ao juiz Cláudio, Valdemar Cláudio de Carvalho, que foi motivado por uma ação popular do Nicolas Ferreira. Até agora a imprensa não falou nada disso. As 48 horas já se passaram. Essa matéria aqui foi 7 dias atrás. E o STF? Até agora, nada. Até agora. Por quê? Luiz Fux quer saber por que o Mota não abriu a CPI do INSS. Escute-me. Que ela tem uma apuração importante, viu? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, cobrou o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre a instalação da CPI para apurar fraudes no INSS. Luísa Martins, conta pra gente, então, essa chamada do ministro ao presidente da Câmara. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Débora, Yuri e Larissa, um prazer estar aqui no 360 hoje. É isso mesmo, Débora, o ministro Luiz Fux, ele pediu que o presidente da Câmara, Hugo Mota, preste informações sobre a viabilidade ou não de se instaurar uma CPI sobre o INSS no âmbito da Câmara dos Deputados. A gente sabe que existe no Senado, a intenção de instaurar uma CPMI a respeito desse mesmo tema. A Larissa vai trazer mais informações para a gente daqui a pouco, mas também foi feito um requerimento para Hugo Mota no âmbito da Câmara dos Deputados, um pedido feito pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL, e isso, como já havia ali uma articulação no Senado, Mota deixou essa bomba para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e acabou não instaurando ainda a CPI dentro da Câmara dos Deputados, porque entendeu ali que já havia uma iniciativa nesse sentido no âmbito da outra Casa Legislativa. Nicolas, então, Débora, ele acionou o STF, usando inclusive aquele precedente da pandemia de Covid-19, quando já havia todas as assinaturas necessárias para a instauração de uma CPI da Covid, e o então presidente do Senado não instaurou, e aí com isso houve uma determinação do Supremo para que essa comissão parlamentar de inquérito sobre a pandemia fosse aberta, e Nicolas então buscou o STF com esse mesmo objetivo. Esse pedido foi então distribuído, sorteado para o ministro Luiz Fux, que pediu informações então para Hugo Mota, num prazo de até 10 dias, eu acho, está aqui prazo de 10 dias, e também aproveitou para pedir informações para outros órgãos também, Débora. Isso me chamou bastante atenção, porque eu acho que a gente tem aí a decisão, não sei se a gente consegue espelhar. Enfim, o que eu vi muita gente comentando é que o Fux é um que está honrando a toga. Agora, preste atenção. Tem coisa muito mais grave nisso aqui do que você possa imaginar. Está circulando uma matéria aí sobre um escritório de advocacia que movimentou bilhões, pessoas vinculadas a ministros do governo Lula. Ou seja, gente muito grande nessa história aí. E aí, o impressionante é que até agora, a justiça ainda não bloqueou os bens dos investigados no roubo do INSS até agora. O governo Lula já anunciou que vai usar o nosso dinheiro para pagar, mas até agora, bem de associação não foi bloqueado. Dessa demora da Justiça Federal em responder esse pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União para bloquear os bens de 12 entidades, 6 empresas e 8 pessoas. Esse pedido ele foi feito, Bárbara, no dia 8 de maio e foi uma ação cautelar de urgência, que é um instrumento para pedir à Justiça que decida de forma rápida, de forma célere, porque senão podem haver consequências. Nesse caso, quando a gente está falando de bloqueio de bens, se a Justiça demora muito para tomar uma decisão, as pessoas, as empresas que são alvo desse pedido, podem se desfazer desses bens, podem transferir os bens, dinheiro, etc., para terceiros, e esses bens se tornarem disponíveis, eles não poderem ser utilizados para ressarcir, nesse caso, os aposentados. O alvo são 12 entidades, 6 empresas e 8 pessoas que, segundo a Advocacia Geral da União, formam uma espécie ali de núcleo duro desse esquema de fraudes do INSS, inclusive entidades que, segundo a AGU, foram criadas ali só para fazer esses descontos de forma fraudulenta. A gente está falando de um valor total desses pedidos da AGU de 2 bilhões e 500 milhões de reais, um dinheiro que seria suficiente para cobrir boa parte desse ressarcimento, mas até agora não houve uma decisão. Esse processo está na 7ª Vara da Justiça Federal com a juíza Luciana Raquel Tolentino. Pessoal,
vai ter gente muito grande envolvida nisso aí. Então, assim, o que a gente acompanha agora? O que a gente vê? O escândalo do INSS. Escândalos como isso aqui, ó, matéria do Metrópolis. A CGU aponta sobrepreço de 5,8 milhões em obra do DENIT, começada agora, em 2024. 253,7 milhões, né, que era o valor da obra, mas com sobrepreço passando dos milhões de reais. Meu irmão, para a construção da BR-424, né, em Alagoas. Meu irmão, mas vai ter tanta coisa, tanta sujeira que vai sair, tanta notícia como a do Gedel lá, do dinheiro nas malas. Você lembra disso? Olha aqui. Transparência Brasil. Esse aqui é o Paulo Matias, tá, pessoal? Vai falar que o Paulo Matias é bolsonarista? Não tem como. Transparência Brasil denuncia 8,5 bilhões em emendas paralelas e alerta para o risco de um novo orçamento secreto. Uma ONG, né? A Transparência Brasil, que investiga casos de corrupções, tá tendo muito trabalho desde 2023 para cá, né? E aí falou que 8,5 bilhões, né, são vinculados ao Palácio Planalto, usando como uma espécie de orçamento secreto. O Flávio Dino veio, falou que era para acabar com as emendas, só que o próprio governo Lula conseguiu um esqueminha para jogar essas emendas de forma paralela, só que aí o detalhe, só para a turma dele, né? Olha que coisa. E aí, é óbvio, isso aqui em 2026, você vai ver esse dinheiro todo de volta aí, todo de volta, bom? E é isso, pessoal, sabadão aqui batendo um papo com vocês. Nosso Chá da Tarde termina por aqui. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, vamos jantar aqui e bater um papo sobre política. Põe água no feijão, que eu tô de volta.